Eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje uma passagem da Escritura que vai ser o exemplo de algo que eu vou teoricamente apresentar para os irmãos. Mas a primeira pergunta que eu vou fazer: você já esteve em algum momento da sua vida na indecisão para fazer uma escolha? Você tinha que fazer uma escolha e você ficou indeciso. Você disse: se eu escolher A, eu vou perder B. Se eu escolher B, eu vou perder A. Significa que a escolha sempre é alcançar alguma coisa, e para ficar com aquela coisa tem que perder aquilo que não foi escolhido. Então você escolhe algo e perde o que não foi escolhido. Então a escolha é difícil, porque muitas vezes você fica na dúvida: será que eu vou escolher a parte certa? Será que eu vou deixar de escolher a parte certa? E assim você fica na dúvida, porque a escolha quase sempre é muito difícil. E muitas coisas envolvem uma escolha, né? Escolha não é fácil. Se fosse fácil, a gente nem precisava escolher, era só ir colocando em ordem as coisas, né? Cria uma agenda, vai colocando, não tem que fazer escolha, mas às vezes temos que escolher. Às vezes temos que deixar de fazer algumas coisas por escolha. E às vezes temos que fazer algumas coisas por escolha. Assim nós vamos definindo o que nós escolhemos. E as nossas escolhas definem os nossos resultados. Tudo aquilo que nós escolhemos acaba sendo o caminho da construção dos nossos resultados. Então as nossas escolhas acabam sendo a construção do nosso destino. Então muitas vezes, ao escolhermos, talvez não estejamos nem olhando tanto para o tipo de destino que nós queremos ter, mas às vezes para satisfazer uma situação apenas momentânea. Mas quando nós desconectamos as nossas escolhas do nosso futuro, dos nossos resultados, daquilo que nós pretendemos ser, daquilo que nós pretendemos construir, pode ser que as nossas escolhas vão ser escolhas erradas, porque não levar em consideração o projeto de Deus para as nossas vidas e os nossos projetos encaixados nos projetos de Deus. Portanto, a nossa escolha tem que ser sempre mantida pela sabedoria que desce do alto, porque é uma sabedoria que procede de Deus, é uma sabedoria que é baseada na palavra de Deus, e a palavra de Deus é uma letra morta. O Espírito é que vivifica essa letra na nossa compreensão e no nosso entendimento. A Bíblia diz assim: a palavra de Deus é como uma espada penetrante, que vai até o interior da nossa alma, e serve para nos ajudar a discernir as intenções do nosso coração. Então a palavra de Deus é uma espada que revela o que passa dentro dos nossos corações. Então a palavra de Deus traz de dentro para fora a nossa realidade. Quais são os nossos sentimentos, quais são as nossas emoções, quais são as nossas motivações, quais são as coisas que estão presentes lá dentro e que muitas vezes nós nem temos consciência. Por isso que a palavra de Deus funciona como um elemento revelador daquilo que vai dentro das nossas vidas. Se você quer conhecer bem a sua vida, comece a perguntar à sua vida algumas coisas que estão escritas na palavra, e você vai compreender muitas coisas a seu respeito, que usando a palavra você vai ter estas revelações particulares e revelações pessoais, né? Jesus diz assim: vocês podem vir a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E quando vocês aprenderem de mim, o que vai acontecer na vida de vocês? Vocês vão encontrar descanso para as suas vidas.
Aprendei de mim e encontrareis descanso. Então, muitas vezes nós queremos o descanso, mas não queremos aprender de Jesus. Não queremos entender o ensino de Jesus, porque é na prática do ensino de Jesus que nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. Muitas vezes estamos atribulados porque fizemos escolhas erradas, porque foram escolhas não baseadas na palavra do Senhor que produz o descanso. Muitas vezes o descanso que nos falta é a palavra que não escutamos, que não aplicamos, que não vivenciamos, e é a escolha errada que fizemos por causa da ignorância de cada um de nós. A Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe falta o quê? Conhecimento. Muito bem, muito bem. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Quando falta o conhecimento da palavra, o conhecimento que vem pela sabedoria que desce do alto, quando falta esse conhecimento, então nossas escolhas podem ser erradas. E se forem escolhas erradas, produzirão resultados errados. E resultados errados não abençoam as nossas vidas, porque o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância, vida plena, um rio de águas vivas a fluir de dentro de nós, do nosso interior. Mas nos falta às vezes essa vibrante vida, essa experiência positiva, construtiva da vida, porque fizemos escolhas que produziram um fruto errado, que produziram o resultado errado. Já viram aquela palavra da Bíblia que diz assim: tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então nós colhemos aquilo que nós semeamos, e semeamos aquilo que escolhemos semear. Se eu faço a escolha de semear tal semente, eu só posso esperar colher o resultado daquela semente, né? Se eu semeio uma raiz de amargura, o que eu vou colher? Vou colher o resultado de uma alma amargurada. Porque não é possível semear uma semente e colher o resultado diferente daquela semente. Por isso que a Bíblia diz, né? A figueira não produz a oliveira não produz a figueira, cada um produz segundo a sua espécie. Então cada planta, cada árvore, cada semente vai produzir segundo a sua espécie. Então é muito importante a gente entender as escolhas que faz, com que sabedoria a gente seleciona as escolhas, com que dedicação a gente planta e com que cuidado a gente desenvolve a plantação e com que satisfação a gente colhe os resultados de uma sementeira, de uma semeadura, que foi algo inteligente, que foi algo procedente de Deus, que foi uma bênção de Deus. Não é assim? Se vocês pararem um pouco para pensar, não sei se vocês se lembram daquela passagem da Bíblia, que fala de duas irmãs que moravam numa cidade chamada Betânia, e que um dia receberam um hóspede muito especial. Aquele hóspede chegou lá e foi pousar-se ali com elas, e aconteceu um fato interessante naquela. Vocês sabem essa história? Marta e Maria. Jesus estava lá, e a Bíblia diz que a Maria colocou-se aos pés do Senhor e ficava ouvindo os seus ensinos. Ficava provavelmente conversando com ele, mas a Marta, muito preocupada com dar ao Senhor Jesus Cristo uma recepção muito especial, a Bíblia diz que ela ficava numa correria intensa, fazendo as coisas da casa. Ela ficava tão intensamente envolvida com os trabalhos da casa, Gustavo, que ela ficou chateada com o Senhor Jesus e com a Maria. E ela foi lá reclamar. E ela diz assim: Senhor, por que essa Maria fica aí aos teus pés, conversando com o Senhor, enquanto eu estou aqui numa batalha tão grande, fazendo esse trabalho aqui? Aí o Senhor Jesus diz para ela assim: Marta, Marta, por que você está tão atarefada e tão atribulada e tão sobrecarregada? Olha para Maria,
ela escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Então o que Jesus estava dizendo? Ele estava desqualificando a Maria? Não. Só estava, a Marta não, ele só estava mostrando que a Maria fez uma escolha melhor do que a Marta. E embora a Marta estivesse sobrecarregada, atribulada, aflita e cheia de trabalho, com uma agenda ali que era incrível, né? Talvez preocupada em fazer tanta coisa, e ela perdeu a oportunidade que aquele momento lhe oferecia de fazer a escolha que a Maria fez, que era dar um tempo especial à presença do Senhor, porque o Senhor estava de passagem, era uma hospedagem relâmpago, ele ia embora. Ali era o momento de parar e estar aos seus pés, para descobrir e entender aquilo que ele podia trazer de luminosidade ao entendimento de cada uma delas. Mas Jesus fala uma coisa ali que vai nos ajudar hoje. Ele diz: Maria escolheu a melhor parte. Então não é que a parte da Marta fosse ruim, não, só não era a melhor. Muitas vezes nós fazemos escolhas que não são as melhores escolhas, ainda que tenhamos feito boas escolhas. Mas o que às vezes as nossas boas escolhas vão produzir é o sentimento que produziu na Marta, enquanto que a escolha da Maria produziu algo especial. E o Senhor Jesus foi quem declarou que ela escolheu a melhor parte, ela fez a escolha mais sensata. Muitas vezes nós somos chamados a fazer escolhas nas nossas vidas. Aliás, nossas vidas são todas elas montadas de escolhas que fazemos todos os dias. Quando você foi se preparar para vir para este culto, provavelmente você foi lá no seu guarda-roupa e pensou: com que roupa eu vou para esse culto? Aí vou com essa roupa, vou com aquela roupa, vou com esse sapato, vou com aquela bolsa, né? O homem, vou com essa camisa, vou dessa maneira, vou daquela maneira. Cada qual tem que fazer uma escolha, toma uma decisão. Aparentemente essa escolha não vai ter grandes consequências, mas quando você fez essa escolha, você tinha algo em mente, você tinha algo no seu coração, e você manifestou na escolha aquilo que ia dentro da sua alma, ia dentro do seu coração. Então é muito importante que nós saibamos que nós vivemos de fazer escolhas, temos que tomar decisões todos os dias. E Jesus disse: a Maria escolheu a melhor parte. E você? Está acostumado a escolher a melhor parte? E você tem vivido esta experiência semelhante à da Maria? De aproveitar esta sabedoria que vem do alto, esta sabedoria da palavra, esta sabedoria do Espírito que nos conduz em toda a verdade, esta sabedoria de estar aos pés do Senhor, refletindo, pensando, meditando e ouvindo a voz do Senhor? Ou tem feito aquelas escolhas que te levam para o dia a dia da vida, para a correria da vida, para uma agenda superlotada, que você não tem nem tempo de ler a palavra, nem tempo de orar, nem tempo de meditar, porque está tão cansado, e tão sobrecarregado, e tão cheio de atividades, que não sobra um pouco de tempo para fazer a melhor escolha. E assim acaba enchendo a sua vida com as escolhas, que não são erradas, mas não são as melhores. São aquelas que fazem da vida uma vida sobrecarregada, cheia de compromissos, e que não acaba sobrando um tempo para você viver esta experiência aos pés do Senhor. Faz sentido isso para vocês? Sim? Então, eu queria compartilhar isso com vocês. E queria usar a experiência de um jovem que fez uma série de escolhas. E estas escolhas definiram muitos resultados na vida dele. E nós vamos aprender com a experiência dele algumas escolhas que ele fez, que nós não devemos fazer, e algumas escolhas que ele fez, que nós devemos fazer. Então eu gostaria de abrir com vocês no capítulo 15 do livro de Lucas. E vamos ler a partir do verso de número 11. Nós vamos falar um pouco sobre este moço que vivia com seu irmão
na casa do seu pai em uma fazenda. E um dia ele apresenta-se ao seu pai e fala com seu pai algo que ele queria fazer. Era uma decisão que ele havia tomado, era fruto de uma escolha que ele acabava de fazer. Ele tinha feito uma escolha, e por essa escolha, ele vai então conversar com seu pai e vai estabelecer com seu pai um acordo, porque ele vai, por conta da escolha que fez, tomar uma decisão que ele fala com seu pai. Este homem tinha 2 filhos, nesta parábola de Jesus, que é o capítulo 15, a partir do verso de número 11, que vai até o 32, para vocês terem uma ideia da vida desse moço. E na vida desse moço nós vamos ver escolhas que ele fez, e nós vamos ver escolhas que ele não fez, vamos ver situações que aconteceram, e vamos aplicar isso à nossa vida diária. Então vamos caminhar então na leitura do texto. Então, verso seguinte: o mais moço deles, então o mais jovem, eram 2 irmãos, um pai, 2 irmãos. O mais novo deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Então, o filho mais novo pediu ao pai para dividir a parte dele. Vai pegar a herança dele e me dê logo a minha parte, porque eu quero tomar uma decisão importante na minha vida. Eu quero fazer algumas escolhas diferentes daquilo que a minha presença aqui representa. Então, vai vendo o que aconteceu com ele. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então aquele jovem fez uma escolha. Ele escolheu pegar a parte dos seus bens. O seu pai, pelo visto, distribuiu para ele os seus bens, e a Bíblia diz que ele, ajuntando tudo quanto era seu, tinha recebido dos seus pais, então, pela escolha que ele fez, ele deixou a casa do seu pai, partiu para uma terra distante, e lá o que ele fez? Ele escolheu fazer algumas coisas que produziram esse resultado na vida dele, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele viveu dessa maneira porque ele escolheu viver dessa maneira. Foi uma escolha que ele fez, e esta escolha o levou a este resultado. Então, as escolhas que nós fazemos produzem os resultados que nós alcançamos. Tem gente que faz uma escolha, toma uma decisão, e às vezes aquela decisão é uma decisão com o coração cheio de rancor, cheio de raiva, cheio de aborrecimento, e depois colhe os resultados deste coração, e a pessoa fica com raiva e até se sente vítima, porque está sofrendo os resultados da escolha que fez, mas na hora de fazer a escolha não parou para pensar, não pensou nas consequências, não pensou nos resultados, pensou apenas na escolha imediata, mas não pensou nas consequências que aquela escolha produziria na sua vida. Então, muitas vezes, temos que ter o cuidado de não deixar a nossa vida entrar pelas escolhas sem pensar, inadvertidamente, para que não tenhamos que colher resultados indesejáveis. Muitas vezes uma pessoa te dá uma fechada no trânsito. Não sei se já aconteceu com você, né? A maioria das pessoas já experimentou alguma situação no trânsito que representou assim alguma ameaça, alguma opressão, alguma provocação. E a pessoa, quando é fechada no trânsito, o que geralmente a pessoa faz? O que geralmente a pessoa faz? Ela reage, não reage? Ela dá o troco. Ela acaba querendo fazer alguma coisa que represente uma reação, uma resposta àquilo que a pessoa fez. Mas ela pensou, analisou, ajuizou criticamente isso e as consequências? Às vezes não.
E só que às vezes erra na mão e dá um problema e acaba criando uma situação muito mais complicada. Atropela uma pessoa, e assim pode acontecer situações que vão ser resultados de uma ação que a pessoa não pensou devidamente para agir. Então, muitas vezes nossas escolhas vão representar o resultado que nós vamos experimentar. Nossas escolhas produzem nossos resultados. Então este rapaz, ele decidiu, ele fez uma escolha. E essa escolha o levou para longe da casa do seu pai. E isto aqui é um exemplo da relação do homem com Deus. Muitas vezes nossas escolhas nos levam para distante da casa do pai. Às vezes distantes da igreja. Quantas pessoas, por escolhas que fazem, abandonam a casa do Senhor? Pelas escolhas que fazem, abandonam os ministérios do Senhor. Pelas escolhas que fazem, abandonam os relacionamentos da casa, do corpo de Cristo. Às vezes é a casa do Pai. Mas a pessoa, por fazer uma escolha, quer saber de uma coisa? Me dá a minha parte aí que eu estou tirando o time. E vai-se embora. E às vezes não vai para um lugar melhor, às vezes vai para gastar dissolutamente aquilo que Deus lhe deu, que é um corpo abençoado e perfeito, e vai utilizá-lo inadequadamente e depois vai chorar os resultados que vai alcançar, pelo uso errado, pelas escolhas erradas que acabou fazendo. E isso está presente na nossa vida. Quantas vezes estragamos os nossos corpos porque escolhemos fazer com eles as coisas erradas. E isso faz com que a nossa vida padeça amanhã ou depois de males ou problemas que podiam ser evitados se as nossas escolhas originais fossem sensatas e fossem inteligentes. Escolhas boas, resultados bons. Escolhas insensatas, resultados insensatos. Então pense agora quais são as últimas escolhas que você fez na sua vida. O que você escolheu? O que você decidiu? Que atitude, que escolha, que decisão você tomou? O que você fez e o que você espera receber como resultado do que você fez? O que você espera que aconteça na sua vida como resultado daquela escolha que você fez? É muito importante esse exercício, porque ajuda a refletir. E aí nós vamos aprendendo com a palavra de Deus, com a sabedoria que vem do alto, que tudo que nós semeamos, invariavelmente, nós colhemos. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Então as escolhas são o resultado as nossas escolhas são os nossos resultados, né? Colhemos o resultado das nossas escolhas. Então aquele rapaz saiu, ele fez a escolha de sair. Quantas vezes você escolhe deixar a coisa segura pela coisa insegura, deixar a coisa certa pela coisa incerta? Quantas vezes você deixa os relacionamentos abençoados por Deus por relacionamentos duvidosos? Quantas vezes você faz trocas na sua vida por escolhas insensatas e das quais você vai se arrepender depois, e às vezes já é tarde demais. Pela misericórdia de Deus, pode ser que ainda você encontre um tempo da segunda chance, mas pode ser também que não, porque a Bíblia diz: aquele que muitas vezes repreendido e endurece o seu coração, será quebrantado repentinamente, sem que haja cura. Então existe a possibilidade de ser tarde demais, o momento quando você queira revisar os resultados das suas escolhas. Portanto, o Evangelho é isso, é lembrar a gente que a gente tem que fazer as escolhas certas, pelos motivos certos, na hora certa, da maneira certa, com os propósitos certos, para que os resultados sejam as bênçãos insondáveis do Senhor, o resultado da bênção do Senhor. Por isso que a Bíblia fala de duas sabedorias: a sabedoria que vem do alto
que é a sabedoria que procede do Pai, que é a sabedoria do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, é cheia de bons frutos. Essa sabedoria vem do alto. Mas a Bíblia diz que tem outra sabedoria da terra, sabedoria animal, terrena e diabólica. Muitas vezes as nossas escolhas são baseadas nessa sabedoria terrena. Animal, que é baseada na carne, que é animal, é terrena, porque não se origina no céu, se origina na terra, obra do homem, obra da carne. E por que é diabólica? Porque muitas vezes é adversária aos propósitos de Deus, é adversária à sabedoria de Deus. Então você faz uma escolha por essa sabedoria animal, terrena e diabólica e vai colher os resultados desta escolha baseada nesta sabedoria. Mas se você faz uma escolha baseada na sabedoria que vem do alto, você vai colher os resultados desta sabedoria que você utilizou para organizar a sua escolha, tomar a sua decisão, construir a sua caminhada. Por isso que Jesus disse assim: todo aquele que ouve a minha palavra e pratica é uma pessoa prudente, e está construindo em cima de alicerces sólidos, em cima da pedra. E vão vir as tempestades, e vão vir os vendavais, e esta casa não vai cair, porque ela está firmada sobre a rocha. Então Jesus está dizendo, ouvir a palavra dele e praticar é construir sobre a rocha, e o resultado é uma prova de resistência que aquela construção vai ter e vai apresentar. Mas quem ouve e não pratica é semelhante ao homem imprudente que construiu a sua casa sobre a areia. E vão vir os vendavais, vão vir as tempestades, do mesmo jeito que vai ouvir. Todas as casas serão testadas. Uma não cai porque está na rocha, a outra cai porque não tem fundamento. Então nossas escolhas devem ser construir sobre a rocha. Nossas escolhas não devem ser construir sobre a areia movediça, porque o que está construído sem alicerce, no dia da tempestade não resiste. E o que está? Mas o que é construir sobre a rocha? É ouvir o que o Senhor tem a dizer, é a sabedoria do alto, é a liderança do Espírito, é a assimilação da palavra, é a vivência dos ensinos do Senhor, edificando o dia a dia da vida, colhendo os frutos benditos do Senhor. Então vamos ver o que aconteceu com esse jovem. Ele fez essa escolha e caiu, como diria um amigo meu lá de São Paulo, caiu na Pauliceia desvairada, né? Caiu pelo meio do mundo, foi embora. Depois de ter consumido tudo, olha o que aconteceu. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então sempre tem um depois das nossas escolhas. Sempre tem uma prova de resistência para as nossas escolhas. E no dia que ele escolheu do jeito que escolheu e fez do jeito que decidiu fazer, ele não contava com uma grande fome que aconteceu. E quando aconteceu isso, ele começou a passar necessidade, porque fez a escolha errada lá atrás. Fez a escolha errada e agora vai colher os resultados dessa escolha errada. Veja o verso seguinte, olha só para vocês terem uma ideia. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Quando ele vê as consequências da escolha errada que ele fez, ele vai fazer uma outra escolha. Agora uma escolha comprometida com o resultado da escolha errada. Ele agora vai procurar um dos cidadãos e ele vai pedir um emprego, e esse emprego vai ser guardador de... Agora pensa, ele tinha uma fazenda, ele tinha um pai fazendeiro, ele era dono da fazenda, mas pela escolha errada que fez, agora ele vai ser empregado de uma fazenda cuidando de porcos.
Pense bem a insensatez. Podia ter feito a escolha certa lá atrás e podia ser dono de uma fazenda, mas fez a escolha errada e acabou sendo empregado, cuidador de porcos. Este é o resultado das escolhas insensatas. Por isso que Jesus disse, olha, aprenda a fazer a melhor escolha. Aprenda a escolher da maneira certa e peça assessoria do Espírito Santo nas suas escolhas. Busque o conhecimento da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que meu povo perece porque falta o conhecimento. Busque o conhecimento da palavra, entenda a palavra e aplique no coração a palavra e pratique a palavra, porque você vai evitar de fazer muita escolha errada e você vai acertar em fazer muita escolha certa. Então, o Evangelho é isso. Paulo disse assim, eu não me envergonho do Evangelho. Por que eu não me envergonho? Porque é o poder de Deus para a salvação do que crê. O Evangelho é o poder de Deus. Se você faz as suas escolhas baseadas no Evangelho, você está fazendo uma escolha em cima do poder de Deus, da sabedoria do alto, da liderança do Espírito Santo, do conhecimento da palavra. Por isso que é importante ler a palavra. Ah, mas eu não sei ler muita palavra. Escolha um versículo, um só, que seja um versículo de orientação, e ponha em prática aquele versículo durante a semana inteira. Tudo que você for fazer, olhe para aquele versículo e pratique aquele versículo. Você vai deixar de fazer muita escolha errada, vai deixar de fazer muita coisa insensata, e você vai fazer escolhas inteligentes, biblicamente orientadas, com resultados maravilhosos para a sua vida pessoal. Então, ele vai agora apacentar os porcos. Olha o que acontece com ele. Assim, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, o que ele fez, produziu um emprego, um subemprego, e o subemprego produziu um desejo dessa natureza, queria comer a comida dos porcos. E lá na casa do seu pai, ele era fazendeiro. O pai era o fazendeiro, ele era um filho amado, mas ele escolheu distanciar-se da casa do pai. Ele escolheu virar as costas para o pai. E aqui você já pode pensar como deve ser insensata a vida daqueles que se voltam contra o Senhor, que se distanciam do Senhor, que abandonam os caminhos do Senhor, que se distanciam da comunhão com o Senhor, que se distanciam da palavra do Senhor, que se distanciam da construção bíblica da sua caminhada, da sua jornada. Veja o que diz o texto lá na frente. Diz assim, então, o que aconteceu? Quando ele desejava comer a comida dos porcos, o que aconteceu com ele? Note que aqui ele chegou no fundo do poço. Ele chegou no fundo do poço, ele não tinha mais nada a não ser querer comer a comida dos porcos. Ele estava numa decadência total. Primeiro que ele estava solitário, não tinha amigo, não tinha mais ninguém a quem recorrer. Aqueles falsos amigos que ajudaram ele a gastar dissolutamente, todos desapareceram. Talvez as situações que faziam com que ele se sentisse poderoso num determinado momento, tudo se acabou. Agora ele está no fundo do poço. E aí a Bíblia vai dizer uma coisa interessante. Então, caindo em si, a grande virada da vida é quando a gente tem consciência de que a coisa está errada, o caminho está errado, as decisões foram erradas, as escolhas foram erradas, os resultados estão errados. Então tem que fazer uma coisa, tem que cair em si, porque tudo que foi feito antes estava fora de si. Estava fora de si que fez tanta bobagem. Agora, caindo em si, ele vai começar a refletir. Quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Aí o momento de você experimentar a coisa ruim, o fundo do poço, é também o momento de você refletir. É o momento de você pensar, o que foi que me trouxe até aqui?
que fez eu ser uma pessoa com resultados tão superficiais, ou tão fracos, ou tão ruins? O que foi eu chegar nesse ponto? O que fez? Aí você cai em si, aí você reflete, aí você raciocina, aí você pensa, aí você se dá conta de que tem alguma coisa que precisa ser mudada na sua vida para reverter esse resultado negativo e você poder reconstruir a vida. O Evangelho é isso, é te dar a segunda chance de você reverter as escolhas erradas que fez, os resultados errados que teve, e agora partir para uma revisão de uma situação que você lá atrás praticou. Por isso que a Bíblia diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então a Bíblia manda a gente refletir, manda a gente repensar, para que a gente volte à possibilidade original de fazer as escolhas certas. Então foi ele caindo em si, ele disse: eu estou aqui, né, nesse resultado que eu alcancei, mas lá na casa do meu pai tem outro resultado. Lá na casa do meu pai as coisas são diferentes. Aí ele começa a avaliar a escolha que ele fez, quão insensata que ela foi, quanto que ela foi uma escolha que não deveria ter sido feita lá. E agora, olha o que ele vai dizer, veja o verso seguinte: então, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e eu pequei diante de ti. Então, quando a gente faz a escolha errada e alcança resultados errados, a gente tem que ter essa atitude humilde de se arrepender da escolha errada que fez, para reverter o resultado ruim que alcançou. Isso vale para negócio, isso vale para a vida ética, isso vale para tudo na vida. A gente tem que avaliar o resultado que alcançou. Se ele não é o resultado ideal, é o resultado ruim, está trazendo tragédia, maldade, ruindade, então agora reveja e volte lá para trás e diga: pai, eu pequei. Pecado significa desviar-se do propósito de Deus. Pecar significa errar o alvo que Deus estabeleceu para a sua vida. Deus estabeleceu um propósito para a sua vida. Quando você erra o alvo, você pecou, a flecha não chega no alvo. Você não cumpre o propósito de Deus, você então fez escolhas erradas, tomou decisões erradas, mas você não precisa ficar no fundo do poço. Graças a Deus, a Bíblia diz que o Senhor é misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos, de não sermos consumidos. Então Deus é misericordioso e diz: meu filho, eu te avisei, eu te instruí, eu te dei a minha palavra. Você não quis ouvir, você fez a escolha errada, mas você se arrependeu, você reconheceu. Agora eu lhe dou a segunda chance. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Isso vale para você que abandonou a faculdade, não quer mais estudar. Isso vale para você que não quer se aperfeiçoar no seu trabalho. Isso vale para uma série de coisas que você precisaria fazer com decisões, com escolhas certas, e não fez. Prefere ficar no TikTok, prefere ficar aqui. De repente faz uma escolha insensata, gasta a sua vida com mediocridades. E os resultados aparecem. Quando aparece, você lamenta. E então você caindo em si: se eu deveria ter aproveitado melhor as oportunidades que eu tinha, deveria ter aproveitado melhor o que Deus me deu, e eu joguei tudo fora. Agora Deus está dizendo para você: volte, arrepende-te, começa de novo, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passam e tudo se configura de novo, se renova, né? Então ele vai agora tomar essa decisão. Ele pensou isso quando ele caiu em si. E olha o que ele faz, verso seguinte, diz assim, ó: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus. Ele já não queria o resultado anterior, ele queria apenas ser um empregado da fazenda, mas agora ele vai ser surpreendido com a graça do seu pai.
Ele vai ser surpreendido com o amor do seu pai. Ele vai ser surpreendido com o que o seu pai vai fazer por ele. Ele achava que não tinha mais mérito nenhum. Ele achava que não tinha mais conserto. Ele achava que não podia merecer mais nada. Ele achava que a meleca que ele tinha feito estava feita e não tinha mais o que fazer. Mas agora ele vai ser surpreendido pelo amor do seu pai. Veja só o que acontece. Levantando-se foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O que o pai fez? Não perguntou nada, como é que foi a sua trajetória, se deu bem na vida, ficou rico, ficou pobre. O pai não perguntou nada disso. O pai só foi lá e fez por ele o que sempre tinha feito, o abraçou e o beijou. E teve um sentimento importante sobre ele, porque ele estava maltrapilho quando ele chegou na frente do pai. Tanto que o pai mandou trocar roupa, trocar sandália, trocar tudo, porque ele estava mal vestido, representando o seu estado, a sua condição. Veja o que aconteceu mais adiante. Então, e o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu. Então ele já estava numa indignidade, ele já sentiu que não era digno de requerer nada, porque ele tinha pedido tudo que era seu, tinha levado embora, tinha gastado dissolutamente, agora não tinha nem cara de chegar lá e querer receber alguma coisa. Ele só queria receber alguma coisa, o perdão do seu pai e a chance de ser um empregado na fazenda. E seu pai o surpreende, quer ver, olha só. Assim, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Olha o que o pai pensa a respeito dele. Pega com os seus funcionários e diz: vamos vestir uma roupa nova. Vamos vestir um calçado novo. Vamos colocar o anel, o brasão da família na sua mão. Vamos colocar sandálias nos seus pés. Vamos recompor a vida do nosso filho que estava perdido. E chega aqui com esta humildade, reconhecendo que fez escolhas insensatas, que teve resultados insensatos, mas tem a chance de recomeçar. Vamos dar para ele a oportunidade de um novo começo. Olha o que acontece ali. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e alegremo-nos. Olha por que ele queria se alegrar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Até aí, para vocês entenderem que muitas vezes nossas escolhas insensatas nos levam a resultados insensatos. Isso vale para a vida, vale para casamento, vale para ser membro de igreja, vale para o coral, vale para a pregação, vale para a escola dominical, isso vale para o seu trabalho, para o seu escritório, para a sua fábrica, isso vale para todo lugar. Escolhas boas, resultados bons. Escolhas insensatas, resultados insensatos. Consequências. E então, nem tudo está perdido, porque o nosso Deus nos ama. E Ele sabe que nós precisamos da sua misericórdia, da sua graça e da sua compaixão. Por isso que Ele nos dá a bênção de nos vestir de novo, com as vestes do Cordeiro, lavadas no sangue do Cordeiro. Ele nos dá a bênção de limpar a nossa vida com a troca daquilo que estava sujo por aquilo que está limpo. Ele nos dá a chance de um novo começo. Ele nos dá a chance de uma restauração. Porque Ele viu que as escolhas que levaram seu filho a ir lá para o mundão, foram outras escolhas que o fizeram voltar para a casa do Pai. Ele escolheu ir para lá, se deu mal, e escolheu voltar para cá, e agora está colhendo os resultados que a palavra nos ensina. Então escolha sempre a casa do Pai. Se você pensa em escolher sair dela, não faça isso, as consequências são trágicas. Mas se você está fora dela, pense em retornar, porque isso pode trazer para você esta alegria nos céus, por um pecador que se arrepende.
Então o momento hoje é de restauração, o momento hoje é de recuperação, o momento hoje é de perdão, o momento hoje é dizer que você, em Cristo, pode recuperar aquele status que você tinha com Ele antes de ter escolhido ir para distante dEle. Hoje você pode ser abençoado porque escolheu vir para perto dos seus braços amorosos. Amém? Esta é a escolha que todos nós devemos fazer. Escolhei hoje a quem servais. Se aos ídolos lá do Rio Jordão, se o Deus poderoso da criação. Escolhei, pois, e vivei. Conhece esse hino? Escolhei, pois, e vivei. Conhece não? Confiai, né? Será que dá para a gente cantar? Ministro, eu confio na sua competência e na sua capacidade. Vamos aí, descubra aí para nós. Vem aqui cantar comigo, nós dois aqui, vamos fazer um dueto, né? Um duelo aqui, né? Pessoal, vem aqui, vamos aqui tentar encontrar aqui. O meu amigo Gustavo vai nos conduzir. Irmãos, eu espero que tenha ficado claro que as nossas escolhas determinam os nossos resultados. Tudo que escolhemos, tudo que empreendemos, tudo que fazemos, produzirá resultados. Escolhas boas, resultados bons. Escolhas ruins, resultados ruins. Escolha hoje fazer o que agrada o coração de Deus e experimente as bênçãos do Senhor.